Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência e Biologia. Hoje nós veremos modelos atômicos. Bom, definindo o que é um modelo científico. Um modelo científico é uma idealização simplificada de um sistema que possui maior complexidade, mas que ainda assim, supostamente, reproduz na sua essência o comportamento do sistema complexo que é o alvo de estudo e entendimento. Fonte Wikipédia sobre o assunto modelo científico. Bom, o átomo ele ainda não pôde ser visto, tá? Ele é bastante pequeno, mas devido a vários experimentos, é possível caracterizá-lo de forma física, certo? Inclusive, nós vamos ver todo o avanço dos modelos atômicos, toda a evolução dos modelos atômicos aqui nesta aula. Agora é importante frisar que o avanço dos modelos científicos depende do avanço da ciência, certo? Quanto mais conhecimento científico se tem, mais próximo o modelo científico estará, certo? Da realidade, ok? Do sistema real, beleza? Tá aqui, ó. Muitos de vocês nunca viram uma célula no microscópio, mas vocês têm a ideia de como ela seja, um pouco arredondada, não é? E o núcleo também esférico. Enfim, por quê? Porque vocês viram a célula como um modelo científico no livro didático de vocês. Então aquela ilustração lá é um modelo científico. Aqui está a molécula de água, aqui seria a representação do elemento oxigênio e aqui os hidrogênios. Nesse modelo aqui, já dá uma ideia de que o átomo de oxigênio é maior do que o átomo de hidrogênio, ok? E ele realmente é. As proporções aqui não estão reais, mas já dá uma ideia, não é? E que, por exemplo, você tem um átomo central de oxigênio ligados a dois átomos de hidrogênio numa estrutura, ó, formando meio que um V, ó, que é exatamente a geometria angular da água, ok? É um modelo que tenta, certo, reproduzir o sistema real, ok? Então a importância dos modelos científicos é essa. E aí, continuando com o modelo científico, nessa aula veremos os modelos atômicos. Começando aqui, antes de falar sobre Demócrito, atentem ao título, certo? Que nesse slide o título vai dar a ideia do pensante ali, nesse caso o filósofo ou do cientista em questão abordado no slide. Então vocês já vão conseguir assimilar bem qual foi o progresso, né? Qual foi a contribuição daquela pessoa. Nesse caso, o pensamento, ok? Surgiu com ele refletindo assim, se eu partir um pedaço de rocha ao meio e depois esse pedaço de novo na metade, e pegar essa metade e repartir, eu vou chegar num tamanho tão pequeno que será impossível dividir, certo? Que será indivisível. Essa palavra indivisível em grego se chama átomo. Tomo, divisível, a negação, não divisível, para ficar melhor pronunciável, né? Indivisível. Então os átomos seriam os indivisíveis da matéria, seriam os blocos de construção, os menores blocos de construção que formaria a matéria. Continuando, agora chegamos à primeira teoria atômica com Dalton. Veja que se passaram mais de 2000 anos, certo? Entre 1813 e 1808 foi que foi formulada essa teoria. Dalton se baseou principalmente na lei da conservação das massas de Lavoisier e na lei das proporções das massas de Proust, ok? E ele concluiu o seguinte: todas as substâncias são formadas por átomos. E isso é verdade. Átomos do mesmo elemento químico são iguais em todas as suas propriedades. Em outras palavras, se você pegar dois oxigênios, esses dois oxigênios vão ter as mesmas propriedades, ok? 300 milhões de oxigênios, as mesmas propriedades, porque são átomos do mesmo elemento químico. As substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, e isso é verdade. A gente já estudou isso, substâncias simples, e a gente viu que, por exemplo, O2, que é o gás oxigênio, é uma substância simples, porque é formada
certo? Por dois elementos iguais, não é? O carbono grafite, formado só por carbono, então é uma substância simples. E por último aqui, tá? Os átomos combinam-se e recombinam-se através das reações químicas. E isso é verdade. Todas as substâncias formadas no universo ocorrem devido a combinações entre os átomos, certo? Com algumas exceções, que seriam as fissões nucleares, tá? O átomo aí teria o núcleo dividido. Nesse caso não seria uma combinação de átomo, mas na maioria das vezes nós temos a formação de novas substâncias, né, através de combinação e recombinação entre os átomos, ok? Só que daí ele conclui que o átomo seria uma esfera rígida, maciça e indivisível. Inclusive, isso aí é tão falado que já ficou bem pronunciável, assim. O átomo é uma esfera maciça e indivisível, ok? Se você repetir isso, você vai ver que tem uma sonoridade agradável e aí vai ficar fácil de você memorizar. Então, o átomo é uma esfera maciça, esse maciço seria um sinônimo de rígido, beleza? É uma esfera maciça e indivisível. E aí, devido a isso, se a gente pensar bem, vai lembrar uma bola de bilhar. E o modelo atômico de Dalton ficou conhecido, então, popularmente, como modelo atômico da bola de bilhar. Ok? Então, falou de bola de bilhar, numa prova aí você já vai relacionar com Dalton. Bom, ainda no mesmo século, galera, em 1897, na verdade parece que a publicação foi em 1903. Aqui foi quando ele teve a conclusão. Mas isso não importa, a data certa do acontecimento não importa, porque isso não vai ser abordado em prova. A questão é que eu quero que vocês percebam que com o avanço da ciência, as novas descobertas vão tendo um intervalo de tempo cada vez menor. Lá, com o grego Demócrito, a ideia de átomo, né, surgiu mais ou menos 400 a.C., e só depois de mais de 2000 anos é que estudos sobre a matéria e sobre a formação da matéria volta a ser estudado por Dalton. Aí, de Dalton, que formula o primeiro modelo atômico, para Thomson, já são menos, né, de 100 anos. E a gente vai ver como é que isso vai acontecendo. A ciência vai progredindo e as descobertas vão ficando cada vez uma mais perto da outra, certo? Não vai se passar tanto tempo para descobrir algo. Bom, nessa época, os estudos de eletricidade já estavam bastante avançados, ok? Já sabia aquela coisa de positivo atrai negativo, né? Dos opostos se atrai. Bom, uma galera começou a estudar gases dentro de uma ampola de vidro, e esses gases eram submetidos a baixíssimas pressões e altíssimas voltagens. E aí produziam um raio que saía de um elétrodo chamado cátodo, que era negativo. E aí esses raios, tá, foram chamados de raios catódicos. Quando eles eram submetidos a campos elétricos ou magnéticos, eles sofriam desvio, ó. Visualizem aí, porque é uma animação, ó. Quando o polo positivo está de um lado, o feixe desvia para o lado positivo, ó. Certo? Ou seja, o feixe também vai sempre contrário a essas duas placas aqui, que estariam representando os campos elétricos ou magnéticos, ok? Então, se aqui for negativo, ó, veja, quando ficar negativo, o raio vai para a direção oposta, ó. Quando fica positivo, o raio vai para a direção do Thomson. Então, chegou à conclusão que a matéria era formada por uma subpartícula, ok? Então, surge aí a primeira subpartícula do átomo. Ele já não seria mais indivisível, ok? Ele teria uma partícula que seria a partícula negativa, que era o elétron. E para Thomson, o átomo em si, a esfera, seria positiva e os elétrons estariam incrustados nessa esfera para que o átomo fosse eletricamente neutro, ok? Eu lembraria um pudim de passas. O pudim seria a esfera e as passas aqui seriam os elétrons, ok?
o núcleo atômico. Ernest Rutherford, ele fez o seguinte experimento. É muito comum em provas de escola o professor pedir para você relatar o experimento de Rutherford. Ele fez o seguinte. Ele pegou um átomo que emitia radiação alfa, tá? E que era o polônio. Esse cubo aqui era o aparato de chumbo, certo? Para que a radiação não se espalhasse, só fosse emitida aqui como um feixe. E esse aparato aqui, que é o número 4, era um material de sulfeto de zinco. Quando o feixe de radiação alfa toca nele, emite uma luminescência, ok? Então acende nas partes que tocar. Esse quadrado aqui, que é o número 5, ele é uma folha bastante fina de ouro, ok? Então o que foi que ele fez? Ele bombardeou essa lâmina de ouro aqui com os feixes de radiação alfa, que era de conteúdo positivo. Nessa época é importante falar que a radioatividade já estava também um pouco avançada, certo? Já havia descoberto a radioatividade. Então foi por isso que foi possível esse experimento. Veja que isso aqui aconteceu mais ou menos em 1911, então não se passaram nem 20 anos da descoberta do elétron, ok? E Rutherford já está aqui contribuindo para mais um avanço do modelo atômico. Aí veja só, o feixe bate aqui e o que é que acontece? Grande parte da radiação alfa consegue ultrapassar sem nenhum problema e algumas pequenas porções são desviadas. Com isso ele chegou à seguinte conclusão. Bom, se o átomo for que nem o modelo atômico de Thomson, que aí você tem os elétrons incrustados numa esfera maciça positiva, aí você teria todos os feixes, né, toda a radiação alfa passando, certo? Ou talvez todas desviariam. Mas o que é que ocorreu? A maioria passou e uma pequena parte foi desviada. Isso acontece porque segundo Rutherford, isso deve ocorrer porque grande parte do átomo é vazio. Aliás, grande parte é vazia, certo? Então o átomo é formado por uma parte vazia e uma pequena parte, isso aqui não está numa proporção correta, ok, galera? E uma pequena parte é densa e maciça. Essa parte densa e maciça fica no centro e é o núcleo do átomo. É exatamente lá que estão os prótons, que são positivos. E ao redor desse núcleo está uma região chamada eletrosfera, que é onde se encontram os elétrons, ok? Então, Rutherford, ele delimita essas regiões do átomo. A eletrosfera, onde vai estar os elétrons, e o núcleo, onde vão estar os prótons, ok? Então, o núcleo do átomo é positivo. Para vocês terem ideia sobre o tamanho do núcleo com relação a todo o átomo, seria a seguinte comparação, galera. Imagina uma mosca no centro no campo de futebol, mas no centro do Maracanã, ok? A mosca é o núcleo. Dali até os muros do Maracanã seria a eletrosfera, onde estariam os elétrons. Então, a parte densa do átomo é bastante pequena, certo? E como eu já disse, fica no núcleo. A contribuição aqui foi de Rutherford. E como ele desenhou os elétrons aqui ao redor do núcleo, ó, o modelo atômico dele ficou conhecido como o modelo do planetário, certo? Ou sistema solar. No caso, o núcleo seria comparado com o Sol e os elétrons seriam os planetas. Beleza? Bom, só que existe um problema no modelo atômico de Rutherford. Se os prótons são positivos e os elétrons são negativos, então os prótons atrairiam eletricamente os elétrons. E aí o átomo entraria em colapso, porque os elétrons se chocariam com o núcleo, né? Como explicar isso? E outra, os átomos são capazes de emitir ondas eletromagnéticas. Então, o modelo atômico de Rutherford não era capaz de explicar isso, certo? Inclusive sugeriram a ele que para os elétrons não
se chocar com o núcleo, eles deveriam girar ao redor dos prótons. E ele inclusive concordou com isso, mas o modelo atômico dele não era capaz de explicar. Até porque ele não tinha resposta. Aí um aluno dele, mais ou menos 2 anos depois, veja que o tempo de descoberta vai ficando cada vez mais próximo, né? Como eu já disse, o avanço da ciência. Aqui a física quântica já estava andando bastante. Enfim, Niels Bohr, ele teve a seguinte explicação. Os elétrons, eles estão distribuídos em camadas energéticas ou níveis energéticos. E no nosso caso aqui, vai de 1 a 7. Seriam as famosas camadas K, L, M, N, O, P, Q. Certo? E aí, de dentro para fora, os níveis vão ficando cada vez mais energéticos. E quando um elétron recebe energia, ele salta de um nível para outro. E quando ele volta, certo, para o seu nível de origem, certo, ele emite ondas eletromagnéticas, fótons, luz. Então, os fogos de artifício, toda aquela luminosidade, é devido a essa questão aqui, certo? Eles recebem calor, energia na forma de calor, esses elétrons são excitados, a palavra é bastante usada, essa palavra, excitar quer dizer receber energia, eles pulam e depois retornam, então quando eles retornam, eles emitem aquela luminosidade. Beleza? Então tá aí a explicação. Com essa quantidade de energia, eles são capazes de, certo, fazer a órbita ao redor do núcleo atômico. Depois, certo? Já em 1932, existia outra questão. O hidrogênio, ele só tem um próton. Aí tudo bem, mas quando você vai para os outros elementos, por exemplo, o oxigênio, ele vai ter número atômico 16, isso significa que ele vai ter 16 prótons. E eles são todos positivos. Então, o que é que mantém esses prótons juntos? Já que positivo com positivo se repelem. Ok? Então, nessa época aqui, esse camarada chamado James Chadwick, ele conseguiu descobrir os nêutrons, que reduziria a repulsão entre os prótons ali no núcleo, ok? E aí, o modelo atômico que nós iremos estudar, certo? Que servirá para a gente aqui no ensino médio, ele é composto de nêutron e próton, e se localizam no núcleo, certo? E toda a massa, praticamente toda a massa do átomo está concentrada aqui no núcleo, e formado por uma eletrosfera, onde se encontram os elétrons, ok? Então, para a gente, galera, a gente só precisa saber disso. Prótons e nêutrons no núcleo e elétrons na eletrosfera, ok? Existem mais subpartículas, mas elas não são importantes para a gente, pelo menos no ensino médio. Tranquilo? Aí, esse modelo atômico aqui você já deve ter visto, né? Aqui é a ideia de que os elétrons, certo, estão com aquelas energias distribuídas orbitando ao redor do núcleo, ok? E isso aqui se tornou um símbolo para a ciência. Na verdade, vocês comumente veem essa ilustração aqui como representando, sei lá, é um desenho para feira de ciência, nas propagandas quando tem algo a ver com tecnologia, esse símbolo aí que é desenhado lá, né? Esse ou bastante similar. Bom, galera, a aula sobre modelos atômicos se encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem. Se existe algum problema aí, não deixem de comentar. Se inscreve no canal, que isso é bastante importante, certo? E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera.